Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana de muitos acontecimentos importantes e interessantes. Por essa razão, mais cedo eu postei um vídeo onde eu faço uma análise do comportamento dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol que estão se organizando no movimento para boicotar a realização da Copa América aqui no Brasil, que estava sendo capitalizada politicamente pelo presidente da República, e o seu cancelamento vai significar também um prejuízo político para ele também, né? Que já está bastante desmoralizado internacionalmente, e aqui no nosso país, a cada dia mais pessoas vão tomando consciência de quem é a criatura, o que ele está fazendo e para onde ele está levando o nosso país. Bom, antes de entrar em mais comentários, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui no nosso portal. Conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque serão sempre bem-vindos aqui no nosso portal. Bom, voltando ao nosso tema, em relação aos comentários negativos, o que me chama a atenção é que a gente percebe que tem uma parcela ainda da sociedade que é seguidora do presidente da República de um modo incondicional. E é muito comum elas acharem que vivem num outro mundo. Eu até conseguiria entender se fossem pessoas de um outro extrato social superior, fossem pessoas muito ricas. Mas não parece o caso. O que essas pessoas denotam o tempo todo é que elas elas sentem estar vivendo num país diferente do nosso. Elas normalmente dizem assim, chora, choro é livre, e sem falar que os adjetivos que eles colocam ali, né? Eu fico me perguntando, de onde vêm essas criaturas? Eles frequentam supermercados diferentes dos nossos? Os preços que eles pagam são preços mais baixos do que os nossos? Quando eles abastecem os seus veículos, eles pagam menos no combustível para saírem ali serelepemente viajando para cima e para baixo? Os tanques saem abarrotados de combustível? Os seus parentes estão empregados? As pessoas estão com as suas contas todas em dia, está todo mundo no azul, não tem ninguém pendurado no cheque especial, ninguém está devendo nada a ninguém. Então, do que é que essas pessoas acham que nós estamos vivendo numa situação pior do que elas, né? É muito interessante a gente perceber o grau de alienação que essas pessoas foram atingidas, né? Como é que elas estão percebendo uma realidade diferente da nossa. Isso não é por acaso, gente. Eu queria analisar um pouco isso com vocês antes de partir para os outros temas, porque nós somos vítimas durante muitas décadas a uma máquina de desinformação que entra ano e sai ano, mostra para a gente verdadeiros espaços dentro do nosso país que não são os nossos. São sociedades que estão crescendo economicamente, pessoas que estão prosperando, pessoas que estão sempre rindo, onde a economia funciona muito bem, empresários no setor de exportação, do agronegócios, todo mundo feliz da vida com a safra, com a exportação de minério, de commodities, e alguns indicadores econômicos são utilizados o tempo todo pelos grandes veículos de comunicação para dar noção para a gente, ou dar a impressão que o Brasil está indo muito bem, e a gente tem que ficar na nossa. Que uma hora, mais cedo ou mais tarde, se a nossa situação pessoal está muito ruim, é porque nós é que somos incompetentes. A situação vai melhorar porque vai melhorar para todo mundo. E de esperanças em esperanças, a gente vai sendo engabelado. Que a gente já tivesse os grandes veículos de comunicação que pertencem a grupos empresariais que querem anestesiar cada vez mais a população, que isso já acontecesse, sempre foi um fato em todas as sociedades desses modelos econômicos. Mas o problema é que aqui no Brasil nós temos as redes sociais que se colocam aparentemente contrariamente a toda essa estrutura, mas no final das contas eles estão todos juntos. Então nós temos um grande movimento, uma grande engrenagem de alienação de um lado e engrenagens pequenas do outro, reforçando essa alienação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero saber de onde vêm essas pessoas, né? E você vai descobrindo aqui que o formador de opinião de muitas pessoas da direita que entram aqui no YouTube vem desses canais extremistas, né? Por exemplo, o canal Terça Livre. Eles também fazem o mesmo discurso dos grandes veículos de comunicação. Eles têm a mesma percepção que um escravo teria, se a gente voltasse a 200 anos atrás, discutindo, por exemplo, numa senzala, coisas absurdas. Discutindo, por exemplo, que eles felizes da vida que a cotação do algodão na bolsa na Europa está melhorando, o algodão está se valorizando,
que o açúcar exportado está batendo recordes na exportação, que o fumo exportado está muito bom, todos ali felizes, mas e a realidade deles? Eles não percebem o nível de escravidão? Então acontece esse mesmo tipo de reprodução no discurso dessa gente, desse povo da direita, né? Percebam só, gente, eu peguei esse vídeo aqui onde eles acham, enfim, que o Supremo Tribunal Federal prejudica a economia liberal do capitão presidente da República, né? Vamos acompanhar aqui só esse trechinho. Situação econômica, que acho que é importante das pessoas entenderem, né? A gente está vendo aí a economia começando a decolar no Brasil, né? Vários dias seguidos de alta no Ibovespa, inclusive algo que nunca tinha acontecido antes, né? A gente teve aí pelo menos 5 dias de altas seguidos na Bolsa de Valores, o real também valorizando, dólar caindo, e muita gente, eu acho que é até bom a gente fazer essa introdução aqui, Carlos, você entende muito de economia, é um especialista na área também, acho que é bom a gente explicar para as pessoas o que isso afeta na vida prática, sabe? Porque muita gente acha que, esses índices da Ibovespa... Quer dizer, né? O que isso afeta na vida dos escravos, né? Dos trabalhadores aqui no nosso país, das pessoas que pagam aluguel, o cara que está desempregado. O que significa esse 1,2, o dólar, esses indicadores econômicos tão sedutores, né? Tão positivos? Dólar, o real, mas eu não quero comprar nada lá fora, eu não sou investidor, então isso aí não me interessa. Vocês ficam falando disso, isso aí como se fosse uma coisa muito boa para o país, mas né, eu estou preocupado em pagar minhas contas, eu estou preocupado em comprar as coisas que eu preciso, e às vezes a pessoa tem a impressão de que essas realidades não lhes dizem respeito. O que você poderia falar para quem pensa assim, Carlos? Aí a pergunta, enfim, pergunta que não quer calar, o cidadão comum não enxerga o que está acontecendo. Mas a explicação do especialista também não vai explicar nada. Ele vai falar meia hora e não vai conseguir explicar nada. Eu vou colocar só uma falinha rapidinho aqui, depois a gente volta para o tema. Vamos lá. Bom, sem dúvida nenhuma, a economia diz respeito a todos. Desde aquele que tem uma renda mais baixa, uma renda... E aí vai um rolando lerismo impressionante. E aí o cara está assistindo isso e ele fala assim, puxa vida, o Brasil está indo melhor, o presidente da República é sensacional. Enfim, é uma esquizofrenia dessa gente, porque eles acham que estão batendo de frente com os setores econômicos, os setores que comandam a economia aqui do nosso país, quando na verdade eles estão todos juntos. Eles criticam, por exemplo, os grandes veículos de comunicação, mas eles atuam na mesma direção, na alienação dessas pessoas que eventualmente entram aqui e mandam a gente chorar. Elas não estão percebendo o que está acontecendo. E, para além da gente ter essas situações na economia que nos assaltam todos os dias, nós temos uma situação que angustia muito a todos nós, que é o comportamento do presidente da República. Não é por outra razão que muitas pessoas entram aqui e chamam o presidente justamente de assassino. E não é apenas um xingamento casual, né? A gente está vendo o que está acontecendo no nosso país. E relendo esse livro aqui da Hannah Arendt, né, que tem toda hora surgido agora na CPI da Covid, porque é uma pessoa que analisou a banalidade do mal, nesse livro aqui, ela diz o seguinte, que pior do que o mal é a indiferença. Percebam só que profundidade dessa frase. O nosso presidente da República, além de ser uma pessoa má, uma pessoa que nós não vemos apertar a mão de um médico, de ir a algum lugar, de mostrar alguma humanidade, ele demonstra mais do que isso uma indiferença. Para ele, se morrerem 500 mil pessoas, 1 milhão, para ele é indiferente, todo mundo vai morrer um dia mesmo. Então, isso é muito chocante, você ver um governo que inspira as pessoas que estão próximas dele, né, a serem pessoas desalmadas, pessoas indiferentes à banalidade do mal. E aí a gente consegue entender algumas coisas que estão acontecendo. Alguns especialistas dizem que o presidente é um psicopata. Um psicopata porque ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem um juízo de reprovabilidade, ele não sente remorsos. Ele sempre vai colocar a culpa em outras pessoas, vai colocar a culpa em nós. Nós, no final da história, que seremos os culpados, né? E aqui no Brasil, gente, a gente está vivendo situações muito curiosas, né? Além de nós aqui estarmos percebendo esse tipo de situação, os grandes veículos de comunicação também, o grande empresariado, começa a dar sinais de esgotamento do que está acontecendo aqui no Brasil.
Hoje eu me surpreendi com um editorial gigante aqui do Globo, que normalmente eles fazem 2, mas hoje eles fizeram um só aqui, gigante aqui o editorial, com uma preocupação. Sociedade espera acenos do Exército na direção certa. Então, preocupados aí com o que aconteceu com o Pazuello. O jornal Estado de São Paulo, que representa também uma parte da elite empresarial brasileira, também veio na mesma direção. É preciso reagir antes que seja tarde. Então, a elite econômica do nosso país, a elite midiática financeira, começa a perceber que o Bolsonaro está ultrapassando os limites toleráveis do controle desses grupos sobre a presidência da República. E isso está chamando a atenção de todos nós para várias situações. O Exército, que está muito hoje na discussão do dia a dia, está se desmoralizando a cada dia, mas também está se revelando. As pessoas estão começando a perceber que as Forças Armadas são instituições que estão a serviço do cidadão comum, estão a serviço da sociedade. Esse debate está começando a ser fomentado cada vez mais, porque os militares sempre tiveram numa situação santificada, né, ou sacralizada. Ninguém nunca questionou os militares de uma maneira geral por conta dos traumas que a gente tem na história do nosso país. Mas o que nós estamos percebendo agora é que eles são servidores públicos, com a diferença de usarem fardas e terem armas nas suas mãos. Mas quem paga o salário dessa gente somos nós. Nós é que estamos pagando o salário do Pazuello. Mas nós pagamos o salário do general Pazuello para ele ficar andando de moto com o presidente da República e depois subir num palanque para ficar dando apoio político ao presidente da República? É para isso que nós recolhemos os impostos, pagamos os impostos que todos os anos aqui, o imposto de renda, o que é descontado na fonte, pagamos indiretamente, pagamos diretamente, para o dinheiro ir para o Caixa Central para a gente sustentar esse tipo de personagem. Gente, a política é da essência dos seres humanos. Mas quando você mistura política partidária com a realização das atividades políticas do nosso cotidiano, aí a coisa complica. Não é por outra razão que religiosos não devem se meter em política, eles devem se ocupar com seus rebanhos, com a sua fé. Por essa razão, militares não devem entrar na política. Quem quer entrar na política tem que sair da sua atividade originária para poder cumprir uma missão a favor da sociedade. Então, de um certo modo, está sendo interessante a gente perceber o que está acontecendo. E o nosso papo aqui ele vai nessa direção também. A gente não tem que fazer nenhum tipo de reverência a militar algum. Os militares, eles são personagens em sociedades como a nossa que estão a serviço da sociedade civil. Eles têm que bater continência para nós, cidadãos comuns, que estamos sustentando essa estrutura toda. Uma estrutura para proteger o nosso país, proteger a nossa soberania nacional e que, infelizmente, com a distorção de parcela desses militares, está sendo mal utilizado para benefício pessoal deles. Então, essas situações estão eclodindo, eles estão ficando cada vez mais expostos à sociedade de uma maneira geral. Isso, no final da história, pode até ser uma coisa positiva, porque nós estamos vendo, pelo contra-exemplo, como não deve ser utilizado o Exército, Marinha e Aeronáutica a serviço de um pensamento de um psicopata. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí, no meio dessa tragédia toda, de um presidente desumano, de um presidente que não tem empatia, de um presidente que representa o mal e a indiferença, nós temos as pessoas que estão abaixo dele. Por isso, surgiu essa semana, esses dias, né, a comprovação do gabinete paralelo. Aí eu fui pesquisar, gente, os personagens desse gabinete paralelo e me deparei com o Dr. Paolo Zanatti, se não me falha o nome, me falha a memória pelo nome dele aqui. Eu coloco na descrição do vídeo porque eu não estou achando aqui. Mas eu peguei e resgatei um debate dele aqui com o médico Boulos, acho que é Mário Boulos, na CNN. E aí a gente consegue entender o que é que está acontecendo no nosso país. Vou colocar um trechinho aqui e a gente vai comentar. Vamos lá. Não existem trabalhos concretos que mostrem benefício do paciente com relação a esses medicamentos. Nenhum. Perfeito. Doutor Paolo, 2 minutos para o senhor concluir a argumentação. Eu vou passar para o... Olha, o Paolo Zanatti é esse aqui que está com óculos aqui atrás de mim, né? O outro não está dando para a gente ver direito. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pronto, só arrumei um pouquinho a cena aqui. Agora, interessante é o seguinte, o médico Boulos aqui, o Mário Boulos,
O Mário Boulos, desculpa, eu esqueci o microfone aqui, nosso programa não é editado, gente, perdoem as falhas. Ele disse que não existe medicamento nenhum que evite de você pegar o vírus, o que é uma coisa básica, né? Qualquer pessoa não precisa ser médico para entender isso. E o outro, que é o homem do Gabinete das Sombras, defendendo a cloroquina. E aí o debate continua aqui, vamos pegar mais um trecho. Só que para dizer que o Mário Boulos estava errado, ele começa a citar uma série de pesquisas, né? É bem típico dessa gente do Gabinete das Sombras. Vamos lá. Muitos trabalhos feitos. Agora, o que ele tem que entender é que quando a gente já sabe que um fármaco funciona, não faz sentido eu manter um braço de pessoas que não são tratadas, né? A gente sabe o que acontece. Eu só queria deixar para o Marco, digamos assim, a sugestão que ele se informe do que está acontecendo em todos os países que estão usando hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. É uma lista que cresce a toda semana. Então ele precisaria olhar para isso também. Com relação aos estudos, ele pode começar do trabalho da Savarino em 2006, fazendo uma revisão do que se conhece. Bom, aí ele vai indicando aqui uma série de estudos, né, supostos estudos, para o Mário Boulos examinar. E ele é muito deselegante, dizendo, olha, você precisa se atualizar e tal, quando ele é que estava desatualizado, o médico cloroquinista, aquele que foi visto lá no Gabinete das Sombras com o Bolsonaro. E aí eu fui pesquisar, gente, entrei aqui num site muito interessante, chamado Questão de Ciência, e vi que a pessoa que coordena esse site é a doutora Natália Pasternak. E ela pega 50 estudos que foram citados aqui por esse médico, bolsonarista, o médico cloroquinista, mostrando que tudo o que ele estava dizendo era absolutamente falso. Todos os ensinamentos, todos os artigos, tudo que ele disse que eram conhecimentos científicos que embasavam o uso da cloroquina, de fato são conhecimentos e informações absolutamente falsas. Então percebam que essa figura que estava defendendo teses em base sobre argumentos que eram absolutamente falsos, era a mesma pessoa que estava fazendo parte, com outras criaturas, numa assessoria paralela ao presidente da República. Então, gente, nós estivemos e ainda estamos nas mãos de muitas pessoas, mas pessoas ignorantes, oportunistas, mas, sobretudo, pessoas indiferentes ao sofrimento humano, né? E não é por outra razão que a gente tem que festejar, como eu comentei no vídeo mais cedo, que jogadores da Seleção Brasileira de Futebol deem um recado muito sério em relação a essa indiferença. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Escrevam pra gente. Até o nosso próximo encontro.